De volta, estou de volta. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Que live, pessoal. Que live. Vamos voltando, vamos chegando aqui. Segunda parte, segundo bloco com o Sérgio Ponce, direto da beira-mar de Niterói, junto com a gente aqui. A live deu 1 hora e 1 hora caiu. Então, paciência, né? Sempre. E... como é que tá aqui? Aê. Ponce está de volta, eu já vou pôr o Ponce aqui para a gente continuar a resenha e terminar. Cal, minha bateria está acabando aqui. Continua. Fechou então, aí, irmão. Eu vou assistir você no celular do Theo aqui. Então, beleza. Eu fico agradecido, muito obrigado. Não para não, bicho. Boa viagem. Tamo junto. Você é um reformador, você é uma autoridade na minha vida, na minha geração. E vamos para cima, irmão. Conto com você, hein? Eu sou seu fã, Cal. Não pare. Pode contar comigo, cara. Tamo junto. Um beijo, meu irmão. Valeu. Valeu, querido. Então é isso aí, pessoal. Sigam ali o Sérgio. O Sérgio, ele tem família em Atlanta. O Estevão, a Rebeca, são pessoas queridas, pessoas que valem muito a pena você caminhar perto, se inspirar, ser edificado por eles. E eu tenho quatro conclusões dessa live. Primeira conclusão, versículo 10. Se o meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo. E Paulo está falando o seguinte: é impossível você ser popular, aguardar a aprovação dos outros com a aprovação de Deus. Não tem como. Só que Paulo, interessante que ele termina o versículo 23 dizendo: ei, vocês não me conheciam pessoalmente, mas vocês já ouviram falar de mim. Ou seja, Paulo estava falando: o meu objetivo não é ser popular. Agora, se eu me tornei popular, aí é um problema do acaso, né? Era um efeito colateral. E aqui o que eu quero dizer? Entenda, procure ser conhecido, não famoso. Uma pessoa que é conhecida, quem não conhece, não conhece. Mas quem conhece tem valores, tem legado, existe uma relação. Jesus era um cara que a fama dele percorria, mas ele não era famoso. Jesus era conhecido, por quê? Porque a fama é desprovida de legado. As pessoas, elas sabem o que você faz, mas não sabem quem é você. Já o legado, não. O legado é sobre saber quem eu sou. Hoje, as pessoas que me amam nesse país são pessoas que conhecem o meu legado, não conhecem minha fama. E eu não quero de jeito nenhum ser conhecido por uma igreja criativa, uma igreja no cinema, não. Quero ser conhecido pelo que eu creio, quero ser conhecido pelo que eu vivo, quero ser conhecido pelo que eu decidi viver. Segundo lugar, versículo 23, olha que interessante, Paulo ele diz o seguinte: a certeza da mensagem que ele pregava era a prova da mensagem que ele perseguia. Aqui, Paulo, o Sérgio Ponce, ele falou muito bem. Sérgio Ponce falou muito bem. Cuidado com outro evangelho. E Paulo está falando assim, ó, esse outro evangelho tá se referindo ao evangelho dos apóstolos antes de Paulo. Paulo veio, meteu o pé no peito e falou o seguinte: que seja, eu não aprendi na escola, não aprendi no seminário, não aprendi na igreja, não foi carne e sangue que me ensinou, mas o que eu sei eu recebi do Senhor. E eu vos entreguei o que eu recebi da parte do Senhor. A gente precisa entender o seguinte: Paulo ele tinha uma certeza do evangelho que ele pregava, porque a prova é que esse evangelho foi o que ele perseguia. A certeza que Paulo pregava o evangelho que ele cria, não era o evangelho que ele gostava, não, era o evangelho que primeiramente ele odiou. Aqui eu quero dizer o seguinte: comece a investir no que você crê, para você não ter que financiar os prejuízos daquilo que você não crê. Eu quero fazer uma pregação sobre isso. Pegue todo o seu recurso, pegue todo o seu patrimônio, pegue todo o seu tempo, pegue tudo que você pode e invista naquilo que você crê. Porque eu estou vendo amigos pessoais meus que não investiram todo o seu ser, toda a sua existência naquilo que creem, porque achavam que aquilo que eles criam estava numa caixinha separado na cabeça deles. Isso eu creio, isso eu defendo, isso eu gosto, nessa igreja eu vou. Só que eu tenho meus negócios, tenho minha empresa, tenho minha família, tenho meus amigos.
Ei, pegue tua empresa, teus amigos, tua família, invista tudo defendendo o que você crê. Porque se você não investir todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza, tudo que você é, naquilo que você crê, você vai ter que perder tudo que você tem nos prejuízos daquilo que você vai se tornar baseado naquilo que você não crê. Eu estou vendo amigos meus que não pegaram todo o seu patrimônio para defender aquilo que creem e estão gastando o seu patrimônio num divórcio que nunca desejaram. Vão ter que gastar dinheiro, vão ter que quebrar um patrimônio para dividir em dois num divórcio, que é uma coisa que eles nunca creram. Você não cria num divórcio. Ninguém casa crendo num divórcio. A questão é que no tempo que eles estavam casados, eles não pegavam tudo que eles tinham, que eles eram, e investiam fortalecendo aquilo que eles creem. Paulo ele fala o seguinte: ei, eu sei que aquele evangelho é outro, e nem outro é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou pregando para vocês. Por quê? Porque era esse evangelho que Paulo perseguia. Ele era perseguidor desse evangelho. Sabe, o evangelho que eu prego hoje não é um evangelho que eu achei mais bonito e colorido. É um evangelho que me curou do buraco que eu estava. Era um evangelho que me tirou de uma vida de merda que eu vivia. Era uma vida podre, era uma vida legalista, era uma vida de condenação. Era uma vida que eu me sentia superior às pessoas. Então, o evangelho que eu prego hoje não é um evangelho que vem demais. Só que é um evangelho que mudou a minha sorte. E Paulo está falando assim, ó, ei, vocês rapidamente se encantaram com outro evangelho. Como assim? Vocês não entenderam que o evangelho que eu prego para vocês é o evangelho que eu perseguia? Que era o evangelho que antes mesmo de eu me converter para ele, me afligia. Era o evangelho que me atordoava. O evangelho que eu estou pregando para vocês é o evangelho que me atordoava. Por isso que eu persegui essa igreja. Então, o Paulo está falando, a certeza do evangelho que eu tenho é a certeza de onde ele me tirou. Número 3, versículo 16, ele diz assim, ó, eu fui para a Arábia e não consultei ninguém. Olha que interessante, ontem, voltando da minha viagem com a minha esposa, numa das conversas dentro do carro, 8 horas de um chá de banco dentro do carro, ela parou e falou assim, você já percebeu que Jesus não aconselhava ninguém? Eu falei assim, ué, como assim? Ela falou, a gente não fica lendo que fulano foi se aconselhar com Jesus, ciclano foi se aconselhar com Jesus, e Jesus atendia numa portinha ali em Nazaré e marcava horário. Jesus dava sessão de coaches para os apóstolos, mas um faltou e remarcou para semana. Não. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, será que a gente não está se aconselhando demais e vivendo o Espírito Santo de menos? Será que a gente não busca no outro a resposta que já devia estar dentro da gente, pelo Espírito que me guia em toda a verdade? Só que aqui Paulo está falando justamente isso. Ele fala assim, ei, eu fui para a Arábia e não consultei ninguém. Ele estava dizendo assim, eu sabia do que eu devia fazer. Ele não subestimava o Espírito Santo que estava dentro dele. Entenda, o Espírito Santo, ele é perpétuo dentro de você. O Espírito Santo, ele é habitação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir em toda a verdade. Se é para nos conduzir em toda a verdade, rompa com o equívoco, com o engano. Se você vivesse orientado pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, você teria uma vida sem erro. Como assim, Cal? É possível uma vida sem erro? É possível uma vida sem erro. A questão é que a gente não escuta o Espírito Santo. A gente quer escutar o pai, quer escutar o pastor, a gente quer escutar a esposa. Irmãos, busca um conselho dos sábios naquilo que você tem dúvida. Mas naquilo que você tem certeza, não deixe um conselho de alguém te confundir. Existe um Espírito Santo dentro de você que te conduz em toda verdade. Ele não se engana. Antes da cruz, a gente chamava isso de intuição. Depois da cruz, a gente chama isso de intuição também. Só que a diferença é que é uma intuição que não é mais da alma vivente. É uma intuição que é do Espírito vivificante. Quando você nasceu com Cristo, quando você nasceu juntamente com Cristo, você recebeu a mente de Cristo. Essa mente tem uma consciência, a comunhão e a intuição. Número 4 e último ponto, no versículo 23,
Paulo ele diz, vocês ouviram a minha história quando eu ainda vivia no judaísmo. E ele diz, eu persegui a igreja. Eu queria destruir a igreja. Olha que interessante. O judaísmo é uma coisa muito bonita. O judaísmo é um patamar acima da média da população mundial. E ele diz, eu ainda vivia no judaísmo. A minha intenção era perseguir a igreja. Mas Deus tinha planos para mim. Em último lugar aqui eu quero dizer o seguinte. Você pode encontrar qualquer pastor que está fora do que você acredita, do que você prega, pastor que está na lei, pastor que está na charlatanismo, pastor que está sendo bandido, está sendo... Guarde uma coisa, Deus tem planos para esse pastor. Trate com mais respeito quem está em outro evangelho. Trate com mais honra quem está em outro evangelho. Eu tenho uma certeza. Todo crente de verdade. Paulo, aqui no judaísmo, era um crente de verdade. Ainda que ele estava em engano, ele era intenso e honesto, autêntico no engano daquilo que ele vivia. Mas ele era mais verdadeiro do que muito hipócrita, fariseu, mestre da lei, que diz que sabe, mas na verdade não é. Então Paulo, mesmo crendo no evangelho errado, ele tinha um coração verdadeiro, honesto, sincero. Esses são alguns amigos, pastores, um sogro pastor, um pai pastor, um amigo pastor, que eu e você nós identificamos e você sabe que do lugar que ele está você já saiu. Você sabe que daquele evangelho ali é o evangelho que você talvez perseguia, era o evangelho que te irava, que te deixava atormentado. Entenda uma coisa, aquele pastor ali pode ser o próximo apóstolo Paulo. Existe atrás de todo grande crente, guarde isso aqui, ó. Todo crente de verdade, cedo ou tarde ele vai chegar na encruzilhada da crise. É uma crise, por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei, esses caras estão num caminho de lei. É tipo 42 quilômetros de maratona. E lei, e lei, e lei, e lei. E no final, quando eles terminam de passar a linha de chegada, entenda, um bom legalista, ele sempre vai encontrar Cristo no final do legalismo. Eu encontrei esse Cristo. Para mim chegar onde eu cheguei, eu atravessei toda a lei. Eu atravessei toda a lei. Só que a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não cura ninguém. A lei não te dá sentimento de perfeição. A lei não te dá senso de plenitude. A lei sempre acha que você é zero, que você não presta, que você tem uma carne podre, que você é ninguém. É lei, é lei. Só que esses caras que estão na lei são os melhores verdadeiros na graça. E é uma questão de tempo. E Paulo está falando, quando eu estava no judaísmo, eu persegui a igreja. Eu queria destruí-la. Entenda, esses caras da lei, eles resistem àquilo que eles não conhecem. Esses caras da lei, eles apenas estão inconformados porque você mexeu num ponto existencial deles. Eles estão com sede. Sabe, eu prego tanta coisa aqui, desde anos e anos e anos e anos e anos. Anos que eu prego. E sabe o que eu descobri? Que tudo que eu prego hoje, eu já pregava lá 15 anos atrás. A diferença é que lá eu não era ouvido. Hoje, os medalhões da lei, eles não têm raiva do que eu prego. Eles têm raiva que eu sou ouvido. Eles ficam possessos porque alguém está me ouvindo. Quando ninguém te escuta, você pode falar o que quiser. Ou você acha por que as pessoas têm raiva do Ed René? Por que as pessoas têm tanta raiva do Vitor Azevedo? Não é pelo que eles estão falando, eles não estão nem aí pelo que estão falando. No final das contas, o que eles estão falando assim, ó, é isso aqui. Só que eles têm raiva que eles estão sendo ouvidos. E você precisa ser alguém a ser ouvido. Mas eu quero te dizer, pelo amor de Deus, olhe com carinho para cada judaizante que você encontrar no caminho e entenda, Deus tem planos para ele. A graça é isso. A graça não é você responder na mesma medida um cara que está ignorante, um cara que está fora de órbita, um cara que está cativo, que é uma vítima. Paulo, sendo judeu,
perseguindo a igreja, ele era vítima da ignorância. Ele não conhecia, ele estava cego. Mas chegou um ponto que os olhos se abriram e viram. Sabe, o Ponce aqui, ele falou uma coisa muito séria. Essa galera da graça tá fazendo remendo novo em pano velho. Eles estão mudando o discurso, mas eles não mudam o modus operandi. Tem que mudar o modus operandi. Sérgio, eu oro para que Deus ele se revele numa igreja que não existe ainda em Atlanta e que você com certeza vai fundar uma igreja que a terra ainda não conheceu. E talvez essa igreja não precisa sair de Atlanta, não precisa ter duas dela, mas essa igreja ela precisa existir onde o Sérgio está. Eu creio nessa igreja, essa igreja que eu crio aqui em Curitiba hoje. Eu vivo hoje uma igreja em Curitiba que eu não tenho desejo que ela vá para cidade nenhuma, mesmo que tantas pessoas pedem. Mas não é uma franquia, o reino de Deus não é uma franquia. O reino de Deus é a revelação do Criador para esses dias. E quando Deus fala, ei, vai abrir uma igreja, não saia procurando um barracão, não saia procurando uma escolinha dominical, não saia procurando gente pro kids. Não. Espere Deus terminar de falar que igreja que Ele quer que você crie. Porque os métodos, eles mudam conforme a tendência. E igreja não é um método, igreja é uma natureza. A questão é como que a gente cria um ecossistema para a gente viver as realidades da igreja nesse tempo. Hoje, minha motivação de criar a minha igreja é de um dia a minha filha chegar para mim e falar, pai, eu estou apaixonado pelo filho do fulano. E eu de olho aberto falar, se é ele, pode casar com ele, conheço o pai dele. Sabe, ser o primeiro a descansar e falar, eu criei um ecossistema. Sabe, para mim a igreja hoje é tipo estufa de floricultura. Sabe, estufa. Quando na Serra Catarinense agora eu passei e olhava aquelas pomares de maçã, e é de perder de vista o quanto eles cobrem, são estufas, e os pomares de maçã estão debaixo de coberturas de estufa, porque chega a menos 10 graus. E eu percebo que a igreja, ela precisa ser a estufa, ela não precisa ser a macieira, se vai ser parreira, se vai ser isso e aquilo, não. O que crescer ali debaixo, daquela estufa é vida. A questão é que existe uma outra atmosfera dentro do mesmo universo que gera uma vida e que elimina os intempéries do clima. Nós, olha, em São Joaquim, eu passei do lado de São Joaquim, eu estava ali em Bom Jardim da Serra, Urubici. E então o que eu quero dizer para vocês? Gálatas 1, se eu fosse eu leria muito de novo. E eu estou muito feliz, porque a gente não precisa destruir nada do que a história já fez. Nada do que a história já fez. A gente não precisa destruir nenhuma igreja que está de pé. A gente só precisa construir do lado. E quando a gente começa a construir do lado, o que é novo deixa o antigo obsoleto sem a gente ter falado nada. A igreja de hoje, claramente, ela está obsoleta. Não porque a gente está dizendo que ela é velha, antiga, não, mas porque existem igrejas hoje que quando você põe do lado, você fala, meu Deus! Quando eu vou nessa igreja, eu me sinto 100 anos atrás. Quando eu vou nessa igreja aqui, eu me sinto 50 anos na frente. E eu fiz uma igreja que você entrava nela e você falava, meu Deus, cadê a igreja? Isso aqui não tem cara de igreja. Eu fiz uma igreja que tinha 50 anos para frente, por isso que era outro problema. Não adianta você ir numa igreja que tem 50 anos para frente se você precisa de uma igreja para hoje. E hoje a gente precisa entender que Deus ele tem uma sabedoria para agora. A igreja do século 21, a igreja de 2021, a igreja que não existe sobre a terra, a igreja em plena pandemia mundial, a igreja que ela é presencial, ela é online, a igreja que faz live, a igreja que recebe oferta do Brasil inteiro, do mundo inteiro por Pix, uma igreja, um pastor que recebe ofertas pessoais por bancos na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos. É uma igreja assim. Uma igreja que o pastor não tem salário e está tudo bem com isso. Porque a consciência limpa que eu tenho de receber uma oferta pessoal para mim
ir lá e comprar um Mini Cooper, de comprar o que eu quiser, é a certeza do salário que eu não tenho da igreja que eu sou. Eu preciso ter salário da igreja que eu sou? Me fale isso. Se ninguém me pagar salário nenhum, eu quero ser o que eu nasci para ser. Então eu creio nisso, eu creio numa nova igreja. E Davi ele falou: ensina a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ele não estava falando que isso era para ser professor de história. Ele estava falando que era para a gente discernir que tempo é esse que a gente está vivendo e o que a gente deveria estar fazendo nesse tempo. Só que hoje a gente está vivendo a igreja perfeita no tempo errado. A igreja está vivendo certa, perfeita num tempo errado. E Deus tem sede para levantar homens como Paulo, que acordam de um entorpecimento religioso e que se posicionem na sua cidade dizendo assim: ei, a igreja que eu não encontrei na cidade é a igreja que eu vou fazer para ela. Eu tenho motivos suficientes para odiar a igreja, odiar pastor, odiar a denominação, mas eu não consigo. Porque Deus tem planos para eles. Pastor Bispo Macedo, Deus tem planos para você. Caio Fábio, em toda a pirofagia que ele fez a vida inteira, Deus tem planos para você. E hoje é maravilhoso de ver o Caio Fábio se revelando nesse plano que Deus tem para ele. Porque o Caio Fábio de hoje não é o Caio Fábio de 20 anos atrás. Meu pai viu o Caio Fábio pregando em Belo Horizonte. Inclusive, eu quero muito fazer uma live com o Caio Fábio. Se você quer me ajudar nisso, escreva lá para o Caio Fábio. Caio Fábio, participe do Bíblia na Mesa com o Calditz. Eu queria fazer uma força-tarefa para trazer o Caio Fábio aqui, porque nós precisamos falar com o Caio Fábio. Caio Fábio precisa ser ouvido. Caio Fábio, talvez ele age em algumas coisas muito errado e está tudo bem com isso, mas ele pensa muito certo. É um dos caras que conseguiu fazer uma ponte de uma ligação de uma geração para outra e conseguiu transferir o vírus da graça para uma próxima geração. Bem ou mal. Sou totalmente contra os frutos da vida dele. Sou totalmente contra o tipo de igreja que ele faz hoje, no sentido assim, se depender da igreja dele, talvez Jesus vai demorar mais uns 3.000 anos para voltar. Porque eu não vou fazer uma igreja para mim que seja boa para mim. Eu preciso fazer uma igreja onde eu vá por todo mundo e prego o evangelho a toda criatura. É sobre uma colheita. Não é sobre sentar debaixo de uma árvore, tomar sombra e responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. Então, só que eu entendo também que ele já veio, né? Ele já veio de um lugar que um dia eu escutei um áudio dele e eu parei e falei: opa, ele está descrevendo o meu destino que eu sonho chegar. E foi naquele dia que eu inverti e falei: eu preciso fazer a volta para o outro lado. Ele já teve os 1.500 funcionários de igreja, ele já teve todos os tipos de ações sociais, ele já teve o seu nome escrito na história, ele já foi o pai de uma nação espiritual, né? Então eu gostaria muito de ter uma conversa com o Caio Fábio. Existe sabedoria nele. Quem não consegue escutar o Caio Fábio é porque duvida que Deus tinha planos para ele, que Deus tem planos para o Caio Fábio. A religião, ela não tolera o que é diferente. A religião, ela não tem estômago, não tem maturidade para escutar o outro. A religião, ela é uma ditadura de pensamento. Se você não pensar igual, você está fora. Por isso que ela é muito pequena, porque pouca gente no mundo pensa igual. A religião é desse tamanho. Ela só é grande enquanto você está dentro daquela igrejinha da garagem, onde tem um pastor te atormentando, falando que Deus ele vai te punir, que o câncer vai vir em tua casa. O dia que você sai dentro daquela garagem, você fala: meu Deus, eu sou livre? Você fala: meu Deus, eu posso pensar. Nossa, meu Deus, saí da igreja e o câncer não pegou minha filha. Então, Sérgio Ponce, fica aqui a minha gratidão. Obrigado. Estou feliz demais, cara, que você vai começar uma congregação. Estou muito feliz mesmo. Não tenho a menor dúvida, irmão. Eu sou um cientista da igreja. A igreja que eu estou fazendo hoje é a igreja que não existe,
Eu estou chegando numa fórmula onde eu estou entendendo que a igreja ter, ela precisa ter escadas. A igreja precisa ter diferentes reuniões com diferentes pautas. Algumas pautas que a igreja fala precisa tirar os meninos da sala. Eu tenho falado muito aqui que ser salvo não é ser santo. Logo, ser salvo significa que o evangelho é para todos. Mas ser santo significa que a igreja não é para todo mundo. A igreja é só para alguns. E o desafio é a gente ter um lugar da igreja que salva, mas ter um lugar da igreja que santifica. Um lugar da igreja que os santos congregam. E ali os salvos não devem comparecer. Tire as crianças da sala. E eu tenho me empenhado nisso. Eu tenho sonhado e vivido já essa igreja. Então, pessoal, tamo junto. Deus abençoe. Daqui a pouco, se eu não me engano, às 13 horas, eu vou entrar ao vivo aqui com o Venito. Vou falar um pouco sobre educação de filhos, dentro de um curso de famílias redimidas que eu participei, falando da educação de filhos. E hoje a gente tem uma live aqui. Então, de repente, se você me ver de novo numa live, só para você saber, eu vou estar falando sobre educação de filhos, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus conceda sabedoria, virtude e graça para vocês, que vocês sejam os Paulos dessa geração, que vocês entreguem para as pessoas aquilo que vocês receberam da parte do Senhor. E eu friso aqui, eu friso com certeza o que Ponce falou, aquilo que eu recebi de graça, não transforme num curso. Não se alimente da lã das ovelhas. As ovelhas pertencem a Cristo. E nós, como aqueles que pastoreiam, que fazem a poda, que a gente tosando as ovelhas, eu preciso entregar a lã para o dono da lã, para o dono da ovelha. Os pastores hoje eles estão pastoreando uma ovelha de Cristo, mas estão vendendo a lã para si, pagando sua conta com a lã das ovelhas. Eu abomino isso. Eu creio em oferta ministerial. Eu creio em pastores que vão dedicar sua vida mais do que os outros no ministério. Mas tudo isso precisa ser orgânico, precisa ser uma oferta ministerial. Pastores, você quer ser um pastor virtuoso? Vai trabalhar. Porque existe hoje o pastor profissional e existe o pastor devocional. Um pastor profissional, ele tem dificuldades de ser um pastor devocional. E eu quero ser um pastor devocional. Um pastor que o fruto do meu pastoreio seja o devocional ao meu Pai que eu vivo. E para isso a gente precisa trabalhar. Trabalhar, fazer negócio. Negociar é o máximo. Eu trabalho com investimentos financeiros, inteligência financeira, trabalho com aluguéis de criptomoedas, eu trabalho com uma mini fazenda de animais turísticos, eu vendo cabra, eu vendo ovelha, eu compro lhama, eu trabalho com venda de carro, eu compro mais barato e vendo mais caro, eu dou um jeito. Uma coisa eu tenho certeza, eu quero viver intensamente a vida, e se para isso eu preciso de dinheiro, eu vou fazer muito dinheiro na vida, mas precisa ser trabalhando. Pare de ser um pastor profissional e passe a ser um pastor devocional, tá bom? Beijo para vocês e até daqui a pouco, se a gente se ver novamente.